Prepare-se para conhecer um dos fenômenos naturais mais inacreditáveis do planeta. O Lago Hillier. Um lago de coloração rosa vibrante que parece ter saído de outro mundo. Neste vídeo, você vai descobrir por que ele é rosa, onde fica e quais segredos a ciência ainda tenta desvendar sobre esse lugar único. Isolado em uma ilha da Austrália, cercado por florestas e o Oceano Azul, o Lago Hillier guarda mistérios que vão muito além da beleza. Ele é símbolo de equilíbrio, preservação e da incrível criatividade da natureza. Curiosidades, ciência, história e poesia se misturam neste documentário fascinante que vai mudar sua forma de ver o mundo. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos como este. Deixe seu like se você ama curiosidades da natureza e comente. Você já tinha ouvido falar do Lago Rosa? Existe um lago na Austrália que parece ter saído de um sonho, um lugar onde a natureza decidiu brincar com as cores e surpreender até os cientistas mais experientes. É o Lago Hillier, e ele não é como nenhum outro no mundo. Suas águas são de um rosa vibrante, quase mágico, como se tivessem sido tingidas por algum segredo escondido da Terra. Mas o mais curioso de tudo é que essa coloração é completamente natural. O lago está localizado na ilha Middle, a maior do arquipélago de Recherche, no estado da Austrália Ocidental, e visto de cima parece uma paleta de tinta entre o azul do oceano e o verde da vegetação ao redor. O que torna o Lago Hillier tão fascinante é que mesmo quando você retira a água em um recipiente, ela continua rosa. Não é um efeito de luz, não é um truque do reflexo, é real. A explicação científica mais aceita é que essa tonalidade vem da presença de micro-organismos chamados Dunaliella salina, que produzem um pigmento avermelhado quando expostos a altas concentrações de sal e luz solar intensa. Além disso, há a presença de bactérias halófilas na crosta de sal do lago, que também contribuem para essa cor surreal. É uma combinação rara de fatores biológicos e ambientais que cria essa verdadeira obra de arte da natureza. Apesar de sua aparência fora do comum, o lago não representa nenhum perigo. A água é extremamente salgada, mas não tóxica, semelhante ao Mar Morto. No entanto, como está situado em uma área remota e protegida, o acesso ao Lago Hillier é bastante limitado. Ele pode ser observado de sobrevoos turísticos ou em expedições especiais, o que aumenta ainda mais o ar de mistério que envolve esse fenômeno natural. Quem o vê de cima jamais esquece. Um lago rosa cercado por areia branca e floresta verde, colado ao mar azul turquesa. Parece uma pintura de outro planeta. O Lago Hillier foi descoberto em 1802 por Matthew Flinders, um dos primeiros exploradores britânicos a mapear a costa da Austrália. Quando Flinders subiu ao pico mais alto da ilha Middle, ficou intrigado com o Lago Rosa que avistou do alto. Na época, ninguém sabia exatamente o que causava aquela cor incomum, mas isso só tornava o lugar ainda mais misterioso e encantador. Por muitos anos, o lago permaneceu como um enigma científico e uma joia escondida entre os recifes isolados da costa sul da Austrália. A coloração rosada não se altera com o tempo nem com as mudanças climáticas sazonais. Mesmo em dias nublados, o rosa continua lá, vivo, chamando a atenção de estudiosos, fotógrafos, turistas e curiosos do mundo inteiro. E ainda que outras lagoas rosas existam no mundo, como o Lago Hetba no Senegal ou Las Coloradas no México, nenhuma possui a constância e intensidade da cor do Lago Hillier, que mantém sua tonalidade vibrante ao longo de todo o ano, mesmo sem grande evaporação. O que também intriga é o contexto em que o lago está inserido. Uma ilha de vegetação densa, com eucaliptos e árvores típicas da região, cercada por um oceano azul profundo e com pouca intervenção humana. O contraste das cores é tão impactante que muitos duvidam das fotos, acreditando que foram editadas digitalmente.
Mas o lago é tão real quanto os ventos que sopram na costa australiana, tão verdadeiro quanto o silêncio que reina nas matas que o cercam. Ele é uma dessas maravilhas que nos lembram que a Terra ainda é capaz de nos surpreender, mesmo em tempos de tecnologia e saturação de imagens. Para os aborígenes australianos, habitantes ancestrais da região, lugares como o Lago Hillier sempre foram vistos como sagrados, como portais para outras dimensões ou moradas de espíritos antigos. Embora não haja registros específicos sobre mitos ligados diretamente a esse lago em particular, o simbolismo das águas coloridas sempre esteve presente em suas histórias e cosmologia. Acreditava-se que certos lagos guardavam os sonhos dos deuses e que quem tocasse suas águas poderia se conectar com o tempo do sonho, uma dimensão espiritual além do tempo linear. Talvez por isso, o Lago Hillier carregue uma sensação de serenidade e mistério, como se o tempo ali parasse, como se tudo estivesse suspenso em um mundo onde o real e o fantástico se confundem. Em tempos recentes, cientistas têm estudado o Lago Hillier não apenas pela curiosidade da cor, mas também por sua ecologia única. A presença de micro-organismos extremófilos que sobrevivem em ambientes altamente salinos pode oferecer pistas valiosas para pesquisas sobre vida em condições extremas, incluindo possíveis formas de vida em outros planetas. A NASA e outras agências espaciais têm interesse especial em estudar lugares como o Lago Hillier, porque eles funcionam como modelos naturais para os ambientes que podem existir em luas congeladas de Júpiter ou Saturno, como Europa e Encélado. Nesse sentido, o lago vai muito além da estética. Ele é um campo de estudo que une biologia, astrobiologia, geologia e ciência do clima. Mas mesmo com toda a ciência, há algo no Lago Hillier que escapa à razão. Talvez seja a sua solidão, talvez a sua cor inusitada, talvez o fato de ser tão difícil de alcançar. Não é um destino turístico fácil. Não há estradas, hotéis ou trilhas. Para ver o lago, é preciso sobrevoá-lo ou conseguir permissão para visitar a ilha de barco em condições controladas. Isso mantém o lago preservado, quase intocado, como se ele pertencesse a outro tempo, ou a nenhum tempo. E é impossível não pensar na beleza simbólica que um lago rosa representa. Em um mundo onde muitas paisagens já foram transformadas, desmatadas, artificializadas, encontrar algo tão puro e fora do padrão reacende a nossa capacidade de se maravilhar. Um lago rosa é como um lembrete de que a natureza não segue regras estéticas humanas. Ela cria o que quer, da forma que quer. Ela pinta com liberdade. Enquanto nós discutimos paletas de cores e filtros, ela nos apresenta um espelho de água, que poderia muito bem ter sido desenhado por um artista excêntrico. Fotógrafos que visitam a região contam que a luz ao redor do lago parece mudar de acordo com o horário do dia, refletindo diferentes tonalidades de rosa e até nuances de lilás quando o sol se põe. À tarde, o contraste entre o rosa e o dourado do sol cria uma atmosfera de conto de fadas. Já pela manhã, a luz fria destaca ainda mais a densidade da cor. E à noite, sob a lua cheia, dizem que o lago parece brilhar, como se tivesse vida própria. É uma experiência estética que desafia palavras e imagens, só estando ali para sentir plenamente. E como tudo que é belo e raro, o Lago Hillier também nos ensina sobre limites e responsabilidade. A preservação do ecossistema da ilha é fundamental para que o lago continue como está. Qualquer alteração no equilíbrio microbiano ou no nível de salinidade pode comprometer sua coloração e integridade. Por isso, iniciativas de turismo sustentável são cuidadosamente reguladas e há um esforço contínuo para manter a área livre de contaminação e interferência humana. É uma obra-prima natural que exige respeito e nos convida a refletir sobre como lidamos com as maravilhas do mundo. Para os românticos e sonhadores, o Lago Hillier é um lugar de encantamento.
Há quem diga que fazer um pedido diante de suas águas traz sorte. Outros acreditam que é um símbolo de transformação, de que até o mais improvável pode acontecer. Para os poetas, ele é uma metáfora líquida da imaginação, um lago que não deveria existir, mas existe. Uma manifestação física do surreal. Um lembrete de que a natureza é, acima de tudo, uma artista livre. E talvez seja isso que o torne tão especial. Não é apenas um lago rosa, é um ponto na Terra onde o improvável se manifesta com simplicidade. Um lugar que não precisa de marketing, slogans ou luzes artificiais para impressionar. Ele apenas é. E isso basta para nos tirar o fôlego. Ao final de cada visita, seja ela por helicóptero ou barco, fica uma sensação estranha de saudade. Saudade de um lugar que não é nosso, que talvez nunca possamos tocar com as mãos, mas que, de alguma forma, tocou algo dentro de nós. O Lago Hillier é um desses raros fenômenos que nos faz lembrar que a Terra ainda guarda surpresas, e que algumas belezas, por mais reais que sejam, ainda parecem magia. Porque no coração da Austrália Ocidental, escondido entre florestas e mares, existe um lago que desafia a lógica, encanta os olhos e desperta a alma. Um lago rosa, silencioso, protegido, eterno em sua estranheza. Um convite à contemplação, à ciência, à poesia, um lembrete de que o mundo natural não precisa fazer sentido. Basta que ele nos faça sentir. Claro, aqui está a continuação do texto do Lago Hillier, mantendo o mesmo estilo envolvente, descritivo e reflexivo, agora com mais 1.500 palavras, formando um fluxo contínuo de narrativa natural e poética, como se fosse um documentário contado com paixão e curiosidade. Mas mesmo diante de toda a sua grandiosidade silenciosa, o Lago Hillier continua sendo um lugar que poucos conhecem de verdade. Poucos ouviram seu nome. Poucos sabem que existe um lago que foge completamente dos padrões, onde a cor rosa não é ilusão, nem invenção, nem uma experiência artística criada por mãos humanas. Ela é simplesmente parte da natureza, como o vento, como as ondas do mar, como as raízes que penetram o solo profundo daquela ilha solitária. E isso por si só já deveria ser motivo suficiente para maravilhamento. Em tempos onde tudo precisa ser explicado, decifrado, medido e rotulado, o Lago Hillier nos convida ao contrário. Ele nos pede silêncio, contemplação, humildade. Ele nos convida a apenas aceitar que nem tudo precisa de um motivo prático para existir. Se você fechar os olhos e imaginar sobrevoar o arquipélago de Rechercha, verá centenas de ilhas espalhadas como fragmentos de um quebra-cabeça antigo. Muitas são cobertas por vegetação densa, outras parecem desertos flutuando sobre o mar. E então, quase como um segredo revelado só para os atentos, aparece uma mancha rosada no meio do verde e do azul. Uma forma oval perfeita, cercada por uma borda branca de sal cristalizado que mais parece o contorno de uma joia. É o Lago Hillier, inconfundível, vibrante, vivo. Nenhuma câmera é capaz de capturar com precisão aquilo que os olhos veem e o coração sente ao avistar essa maravilha. É como se o tempo parasse por um instante, ou como se você fosse transportado para um outro planeta. Alguns cientistas se arriscaram a chamar o Lago Hillier de anomalia ecológica, mas essa palavra soa fria, quase ofensiva, porque não há nada de anômalo naquilo que é natural. Há apenas beleza não convencional. E talvez o mundo precise justamente disso, de espaços que nos ensinem que o diferente não é defeito, que o inesperado pode ser perfeito à sua maneira. O rosa do lago não se justifica apenas pela ciência, ele também se explica pela sensibilidade, pela emoção que desperta, pela sensação de que, mesmo com tanta destruição e ruído, ainda há lugares no mundo que não foram tocados pela pressa. Lugares onde a cor não obedece a nenhuma lógica, apenas à poesia. E há algo de profundamente espiritual no fato de o Lago Hillier estar isolado. Como se a própria natureza o quisesse assim, afastado, protegido,
esquecido de propósito. Um relicário escondido do olhar de massa. Um altar que só se revela aos que realmente buscam. Talvez seja por isso que, para muitos, ele seja mais do que um fenômeno geográfico. Ele é símbolo. Símbolo de resistência, de beleza pura, de uma natureza que ainda é capaz de surpreender com gestos simples e grandiosos. O rosa do lago em meio ao azul do mar e ao verde das florestas é como um lembrete visual de que o mundo é mais colorido do que imaginamos, e que há nuances que só se revelam quando deixamos de olhar com pressa. Os poucos que já colocaram os pés na ilha Middle relatam uma experiência quase mística. O silêncio é absoluto. Não há vozes, nem trilhas, nem o som constante das cidades. Há apenas o vento entre as árvores e o canto distante dos pássaros. A vegetação, densa e nativa, parece proteger o lago como guardiã ancestral. E quando se chega perto de sua margem, é como se o tempo se curvasse, como se houvesse uma linha invisível que separasse o ordinário do extraordinário. A crosta de sal nas bordas brilha sob o sol como se fossem fragmentos de cristais. A água, apesar de densa, reflete luz com intensidade delicada. E o rosa não é um rosa só. Ele muda, vibra, respira, como se fosse uma entidade viva. Mas o Lago Hillier não é apenas cenário de admiração. Ele é também um centro de estudo valioso. Os micro-organismos que vivem ali não apenas desafiam as condições tradicionais de vida, como também oferecem possibilidades reais de aplicações em biotecnologia, medicina e pesquisa espacial. Há quem diga que, estudando os segredos do lago, possamos desenvolver soluções para ambientes hostis, tratamentos para doenças ou até entender melhor a origem da vida em condições extremas. Imagine, um lago rosa, escondido numa ilha australiana, contribuindo silenciosamente para o avanço da ciência e da humanidade. É poético e é real. Além disso, o Lago Hillier também serve como exemplo de preservação. Em um mundo que destrói seus tesouros naturais em nome do progresso, ele permanece intocado, isolado, respeitado. Sua localização difícil, seu acesso restrito, sua importância ecológica, tudo isso contribui para que continue sendo uma peça rara do mundo natural. Ele não foi transformado em atração turística de massa. Não há filas de visitantes, nem lojinhas de souvenirs ao redor. É um lugar que se protege justamente por ser difícil de alcançar. E talvez isso seja sua maior sorte. Mesmo assim, a curiosidade humana encontra formas de se aproximar. Alguns poucos voos panorâmicos partem da costa sul da Austrália, oferecendo a chance de ver o lago do alto. Esses momentos são rápidos, mas inesquecíveis. Muitos choram ao ver aquela cena. Outros se calam. Há algo de profundamente tocante naquela visão. Um rosa que não deveria estar ali, mas está. Um milagre natural que não se anuncia com barulho, mas com cor. E quem estuda os aspectos espirituais da natureza também encontra no Lago Hillier um símbolo profundo. Para algumas correntes do pensamento esotérico, a cor rosa está associada ao chakra do coração, ao amor incondicional, à cura emocional. Um lago inteiro tingido dessa cor poderia então ser visto como um espaço de equilíbrio energético, um centro de poder sutil escondido na Terra. Um vórtice natural de calma, pureza e transformação interior. Mesmo que essas ideias não sejam universalmente aceitas, há algo nelas que ecoa com a experiência daqueles que testemunham o lago ao vivo. É como se algo dentro da pessoa mudasse só de estar ali, mesmo por poucos instantes. Olhando para o futuro, há um desejo silencioso entre cientistas, ambientalistas e sonhadores de que o Lago Hillier continue sendo exatamente o que é. Um lugar protegido, inexplorado, quase intocado. Não pela negação da humanidade, mas pelo respeito ao equilíbrio. A natureza não precisa de aplausos nem de atenção em excesso. Ela precisa de espaço, de silêncio, de cuidado. E o Lago Hillier nos ensina isso. Ele não quer ser palco, ele é santuário.
Imagine um mundo onde cada um dos nossos recursos naturais fosse tratado assim, com reverência, com espanto, com carinho, onde as cores da terra fossem vistas como manifestações de algo maior, não apenas como atrações a serem exploradas. O Lago Hillier nos mostra o que é possível. Ele é uma janela para o que ainda pode ser salvo, uma lembrança de que há beleza que não se vende, não se domestica, não se reproduz. Há belezas únicas, e precisamos aprender a deixar que elas existam em paz. Talvez seja esse o verdadeiro segredo do Lago Hillier. Ele não tenta provar nada. Ele não tenta se justificar. Ele apenas existe. Calmo, rosa, misterioso. E é essa simplicidade impossível que o torna tão profundamente fascinante. O Lago Hillier é uma exceção, uma surpresa, uma pausa visual em meio ao previsível. É uma dessas coisas que nos reconectam com o maravilhoso, com o impossível, com o que nos faz acreditar novamente que a Terra é um lugar mágico. Porque ela é. E enquanto continuarmos respeitando lugares como o Lago Hillier, talvez haja esperança. Esperança de que ainda possamos conviver com a natureza sem destruí-la. De que ainda saibamos nos encantar. De que ainda sejamos capazes de admirar sem possuir, tocar sem ferir, olhar sem invadir. O rosa do lago não é só uma cor, é uma lição. Uma metáfora viva do equilíbrio, da diferença, daquilo que é raro e precisa ser guardado como se fosse um segredo contado pela própria terra. Então, se um dia você sobrevoar a costa sul da Austrália, não se surpreenda se sentir um arrepio ao ver aquele lago que desafia a lógica e a rotina. Não se espante se por um segundo sentir vontade de chorar sem saber exatamente por quê. Às vezes, diante da beleza pura, o corpo reage antes da mente, e o coração entende antes das palavras. Porque o Lago Hillier não é apenas um lugar. Ele é um momento, um sussurro do mundo natural dizendo: ainda estou aqui, mesmo que você me tenha esquecido. E nesse silêncio cor-de-rosa, talvez encontremos a resposta para uma das maiores perguntas do nosso tempo. Como preservar o que é sagrado? Como honrar aquilo que não se repete? Como amar a terra como ela nos ama, oferecendo espetáculos silenciosos e cores que não deveriam existir, mas existem. Simplesmente porque sim. Porque a natureza ainda é, e sempre será, a artista mais ousada e mais genial de todas.